Então, para nossa Bolsa Brasil, eu vou utilizar 4 cores: o amarelo, tá? Azul bique, off-white, não é um branco, né? Um off-white mais escurinho. Esse aqui é o verde bandeira. Eu vou utilizar essas 4 cores. O verde bandeira vai ser o corpo da nossa Bolsa Brasil, mas você pode utilizar o azul, o amarelo para ser o corpo e fazer a brincadeira da franja com as outras cores. Fica bem legal também variar e dar essa opção, talvez, para o seu cliente, se você é uma pessoa que vende a crochê, tá bom? A agulha que eu vou utilizar é a agulha número 8 milímetros. E eu vou utilizar fios de malha que tem 35 milímetros. Todos esses aqui tem 35 porque são fios premium, tá? Se você tem fios residuais, você vai precisar medir aí a agulha no seu fio para ver se vai dar certinho. Então, eu utilizo, olha, uma agulha bem certinha na espessura de fio que eu tenho para a bolsa ficar com a trama bem fechadinha, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar o nosso tutorial de hoje da Bolsa Brasil. Eu vou deixar uma boa parte de fio pra frente, ó, a pontinha tá aqui, e eu vou começar o meu nó corrediço aqui de cima, ó, deixando essa ponta bem grande aqui sobrando. Então, essa ponta que tá sobrando, ela fica pra frente, tá? Fica bem aqui pra frente. Vou pegar o fio do novelo, vou trazer ele pra frente, cruzando aqui, laça ele na agulha e fecha, eu fiz o meu nozinho corrediço. Esse fio aqui, ele vai ser utilizado para fechar bem a trama das correntinhas, para ficar uma base mais estruturada, tá? Então, primeiro, antes de fazer a correntinha tradicional, eu pego esse fio que é do acabamento, levo ele para trás e trago para frente. Pego o fio que vem do novelo e faço uma correntinha. E eu vou fazer esse movimento 7 vezes. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiquei com essa formação. Sobrou fio aqui pra caramba, mas antes sobrar do que faltar, tá bom? Então, aqui eu vou ajeitar e eu fiquei com essa formação. Então, tem correntinha aqui, ó, ela ficou um pouco dupla, ó, ela ficou desse lado e ela ficou desse lado com essa característica, tá? Eu vou cortar esse fio, ó, porque ele não precisa ser tão grande assim. Vou introduzir a minha agulha logo na primeira formação de correntinha. E vou puxar um ponto baixo. Estica bem a primeira laçada, a segunda laçada bem justa na agulha. Todos os pontos baixos você vai executar dessa forma, tá? Vem no próximo ponto da base e você pega, olha, sempre 2 alcinhas, tá? Eu tô pegando 2 alcinhas aqui. Deixa esse fio do acabamento no meio, estica bem essa laçada, a segunda laçada, bem justa na agulha e vai até o final. Cheguei no finalzinho aqui, tá vendo? O último ainda tem uma formação. E nesse ponto, eu vou colocar 3 pontos baixos juntos. Então, eu coloco um no mesmo ponto. Eu coloco 2 e 3. Se o seu fio for mais fino, você vai precisar colocar mais pontos aqui nesse ponto da base, tá? Então, aqui eu coloquei 3, esse fio é de 35, ele fez bem a volta, olha, e eu já posso começar a tecer os próximos pontos aqui retinhos. Se ele tivesse ficado puxando assim pra direita, quer dizer que o círculo aqui não tá completo. Então, você pode colocar 4 ou 5 pontos aqui pra completar o círculo da parte oval, tá bom? Então, vamos lá.
Aqui eu vou colocar um ponto para cada ponto da base. Cheguei no último ponto, onde eu tenho um ponto baixo nessa direção. Eu coloquei 3 aqui, eu tenho que completar 3 aqui. Então, eu vou colocar 2 a mais, porque eu já tenho 1. Para ter 3 no total, eu coloco mais 2 pontos. Então, eu introduzo aqui no mesmo ponto da base, onde já tem um ponto, e coloco 1. E coloco 2. Agora, para concluir o nosso círculo, eu vou tirar a agulha aqui e vou me orientar pelo topo do ponto baixo. Então, eu tenho 1, 2, 3 pontos baixos, e aqui do lado tem uma correntinha. Cuidado para não fazer a emenda aqui, senão você vai aumentar o número de pontos aqui nesse círculo. Você vai ficar com 4 aqui e 3 aqui. Não é o que a gente quer, né? Senão a base fica torta. Então, a gente identifica aqui, olha, o ponto baixo que você fez completo tá aqui. Em cima dele, você tem essas 2 laçadas. Pega de trás para frente. Leva lá para trás o seu fio. Agora, você vai pegar e vai introduzir. Nessa laçada que a gente passou lá para trás, você vai pegar somente uma alcinha. Deixei uma aqui embaixo, a outra peguei, transferi essa argola para agulha e vou ajustar a minha emenda. Laço. E já trago pro alto e fecho. Essa correntinha que eu fiz já vai se tornar o meu primeiro ponto baixo. E agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho da base. Quais são os pontos da base que eu vou pegar? São esses aqui, esses elos que estão se formando, que se formaram. E eu vou pegar somente a alcinha de trás, tá? Vou deixar a alcinha da frente sobrando aqui. Então, eu pego essa alcinha e pego a de dentro aqui, ó. Tá? Então, eu pego 2 aqui e deixo uma sobrando. E faço isso até o final, fazendo pontos baixos. Lembra de esticar a primeira laçada e fechar essa laçada mais justa na agulha, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras completas. Vou fechar o último ponto baixo dessa carreira, tiro todo o fio. Aqui já cortei do novelo, tá? Tiro ele, pego uma agulha menor, identifica o topo do ponto e traz essa laçada para dentro da bolsa. Aqui a gente vai fazer um fechamento invisível de ponto baixo, tá? Pra gente fazer troca de cor. Toda troca de cor você pode usar essa técnica. Agora, você vai virar e vai trazer pra cima esse fio. E nesse último ponto que você fez, você vai aqui dentro e vai pegar por baixo dessa laçada, que é a laçada mais retinha, sai no meio, ó. Entre esses dois Vs aqui, né? Laça e leva o fio lá pra dentro. Se você puxar muito, ó, você vai apertar demais e vai entortar a trama. Então, deixa ele tomar o espaço mesmo, como esses outros pontos têm. Então, deixa ele tomar o espaço. Aqui dentro, a gente vai virar aqui e a gente vai passar esse fio aqui por dentro dos pontos, com cuidado para não apertar muito. Corta e pode colocar uma gotinha de cola aqui para fixar melhor essa alcinha que foi passada por dentro, tá? Então, ela ficou aqui bem retinha, ó.
E aqui a gente vai pegar novamente a agulha 8 milímetros e de onde você fez a sua emenda, eu recomendo, você pode assim, pegar de qualquer lugar, agora porque ela ficou bem visível a emenda. Mas eu recomendo que você pegue daqui, porque aqui que estão todas as emendas, então já fica um acabamento um só. Você vai introduzir a agulha, tá vendo que eu tenho duas laçadas aqui? Você vai pegar uma de dentro da bolsa e essa daqui retinha na bolsa, por dentro. Então, peguei duas, tá vendo? Peguei duas, mais uma ficou aqui por fora, tá? Como a gente fez na base, né? Igualzinho na base. Pega o fio novo, ganchinho, deixa um fio aqui, ó, uma boa parte de fio aqui, tá vendo que ele passa da bolsa, ó, uns 3 dedos, mais ou menos. E vai tecendo ponto baixíssimo. Laça e fecha, não aperta muito, tá? Vai fazendo por toda a volta. Cheguei no final, faço mais 2 pontos aqui. E eu vou fazer mais uma volta de ponto baixíssimo. Então, eu vou pegar só a alcinha branca, tá? Só a alcinha de cima e fecho, ponto baixíssimo. E venho até o final. Vou colocar um marcador nesse ponto aqui, que foi o último ponto que eu fiz. Então, eu vou fazer o meu último ponto aqui e a minha emenda vai vir aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer o último ponto. Sabe que aqui você já tem? Olha que aqui você já tem uma base branca e o ponto baixíssimo da segunda carreira. E aqui eu não tenho a base branca, eu tenho a base verde. Por isso que esse eu coloquei o marcador nesse ponto, porque aqui eu ainda tenho que fazer o último ponto, tá? Então, vamos lá. Segue fazendo por toda a volta. Cheguei no meu final, e aqui, lembra que eu marquei? Eu tenho que fazer o último ponto baixíssimo. Só que eu vou fazer esse último ponto baixíssimo como ponto falso. Então, eu já posso cortar o meu fio. Tiro todo ele do ponto. Vou pegar uma agulha mais fina. Vou pegar onde estava o meu marcador e vou introduzir só nessa alcinha de cima. Trago o meu fio para dentro da bolsa. Levo ele aqui para fora. Agora, você ficou com duas pontas soltas. Você vai descer essa ponta solta que tá em cima, você vai descer ela para ficar junto com a de baixo. A gente vai dar um nó e vai fazer o acabamento. E aí, depois, a gente vai colocar as nossas franjinhas. Então, aqui você pode virar. Um cuidado, uma dica importante aqui, é não apertar muito o ponto baixíssimo, tá? Essas carreiras de ponto baixíssimo, se apertar, você vai fechar muito a boca da sua bolsa. Aí, ela vai ficar muito apertada. Então, aqui eu vou passar ele por dentro. Faço nozinho. Cortei, posso passar uma cola, ajeita bem e ela está
quase pronta. Assim ela já tá quase pronta, né? Já tá lindona a nossa. Aqui é a emenda, então essa daqui é a frente da nossa bolsinha Brasil, tá? Agora a gente vai cortar a franja na cor azul bique e na cor amarela. Você vai medir ela com duas alturas assim, ó. Você vai dobrar ela no meio. E você pode deixar ela passar da bolsa, tá? Ou não, ou você já corta rente. Recomendo que passe um pouquinho da bolsa, para que depois você tenha margem para fazer uma paração aqui das pontinhas, tá? Então, eu vou cortar ela assim. Intercalando azul com amarelo. Na parte final, a gente vai ter 9 azuis e 9 amarelos. Se você fez nessa receita, se você aumentou, aí você precisa contar quantas alcinhas você tem aqui em volta para você decidir quantos fios você vai cortar, tá bom? Para colocar a franja com um nozinho para frente, eu fiz da seguinte forma: eu vou dobrar. Dobro com as duas pontas iguais aqui embaixo. E venho com a parte de cima na alcinha que eu deixei sobrando, tá? De baixo pra cima da bolsa Brasil. Coloco no gancho e trago essa alcinha pra cá. Ela tá aberta aqui, eu vou pegar, tá vendo, ó? Levantei ela aqui e vou pegar aqui por dentro essas duas alcinhas. Fechei, e aí você vai ajeitar ela para que ela fique deitadinha aqui assim, ó, como se fosse uma gravatinha, tá? Então, fazer com bastante cautela, com bastante capricho, para ela ficar uma franja caprichada, porque a maior parte da bolsa que vai aparecer é a franja, então capricha, crocheteira. E aqui está a nossa Bolsa Brasil pronta. Só coloquei o mosquetão na parte branca para poder colocar a alça, tá? E agora eu quero saber a sua opinião. Qual fecho que você quer para o próximo vídeo? A aplicação do fechinho imantado que vai aqui por dentro, ou você quer essa alça que vai junto, né, de conjunto com essa alça de colo, né, e a alça de fecho? Qual que você prefere aplicar aqui nessa bolsa para ela ficar mais charmosa? Coloca aqui nos comentários que eu vou escolher o mais votado para gravar o próximo vídeo. Se você quiser colocar também, acrescentar mais movimento, mais alegria, pode adicionar também tacéis aí da mesma cor da bandeira do Brasil para acrescentar na sua Bolsa Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like e comenta aqui qual o próximo vídeo que você quer. Esse fecho de couro ou o fecho imantado. Um beijinho, até a próxima!